da Avenida Beira-Rio de Itajaí. Vamos ao sul do estado com a Beatriz Formanski, atualizando agora o caso da localização, né, Beatriz, hoje do menino que estava desaparecido após a queda da Ponte Pêncil lá em Passo de Torres. E a Beatriz atualiza para a gente a informação. Então, um ótimo início de noite, Beatriz Formanski, a informação ao vivo é contigo. Pois é, Nuto, boa noite para você, boa noite para todo mundo que já nos acompanha aqui no Cidade Alerta. Pois é, esse menino de 20 anos que estava desaparecido, foram 4 dias de buscas intensas dos profissionais do Corpo de Bombeiro, mais de 60 profissionais aí empenhados nessa busca. O corpo dele foi então encontrado hoje, né, na orla da Praia Azul, em Passo de Torres. Depois de todos esses dias de busca, o corpo do menino foi avistado pela Polícia Militar por volta das 7h15 da manhã e foi reconhecido então pelos familiares por volta das 8 horas da manhã. O Brian Grande, que tinha 20 anos, aí estava desaparecido desde a queda da Ponte Pêncil em Passo de Torres, né? Uma ponte que liga Passo de Torres a Torres. A gente aqui na NDTV acompanhou todo esse caso desde a madrugada da última segunda-feira, né? Por volta das 2h30 da manhã, a queda dessa ponte aí com mais de 50 pessoas passando por cima dela, excedendo a capacidade máxima, né? A capacidade máxima dessa ponte, que era de 20 pessoas. Por conta disso, houve a queda dessa Ponte Pêncil, a maioria das pessoas conseguiu sair nadando do lugar, teve ajuda também de pessoas que estavam próximas da beira do rio Mamptuba, né, que era onde a ponte se ligava, mas ainda assim esse jovem estava desaparecido. Durante toda a semana foram monitorados aí 6 jovens desaparecidos, também por conta disso todos os outros 5 foram encontrados, só faltava o corpo do Brian, então, que apareceu na orla da Praia Azul, em Passo de Torres, na manhã de hoje. A gente tem uma conversa, uma entrevista com o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros de Torres, que explicou um pouquinho sobre essas buscas e como que o corpo do jovem foi encontrado. A gente ouve agora. Nós trabalhamos aí com questão de marés, de influência, né, de deslocamento de água, chuva e tudo. Então, mais ou menos deu dentro da previsão que nós tínhamos, né, do corpo do rapaz ser encontrado em Santa Catarina, devido ao volume de águas e a correnteza constante para aquele lado. Pois é, essas buscas foram buscas subaquáticas, buscas aéreas, mais de 60 profissionais aí do Corpo de Bombeiros e da Brigada Militar dos 2 estados, tanto de Santa Catarina quanto do Rio Grande do Sul, trabalhando em conjunto para tentar encontrar possíveis vítimas, né? Já que tudo eram, então, suspeitas de jovens que haveriam caído nesse local por conta da queda da Ponte Pêncil aí no rio Mamptuba, né? Lembrando que essa ponte é uma responsabilidade dos 2 municípios, tanto de Passo de Torres quanto de Torres. E a partir de agora, depois do corpo do jovem sendo encontrado, essa tragédia passa então a ser investigada como um homicídio culposo, quando não se tem a intenção de matar, né? A investigação passa agora para essa nova etapa e quem conversou com a gente explicando um pouquinho desse processo foi o delegado de Araranguá, Maurício Preto, e a gente ouve um pouco dessa explicação agora também. O objeto de investigação do inquérito policial passa a ser, sim, agora um homicídio culposo, né? E além das lesões corporais culposas que nós tivemos aí, das pessoas que porventura tiveram lesões ao cair da ponte no domingo, na segunda-feira de madrugada. Sim, a gente sabe, né, Zanotto, que a capacidade foi excedida, haviam placas nas 2 extremidades da ponte dizendo que o número máximo de pessoas permitidas era de 20 pessoas e nos vídeos que a gente tem acesso, inclusive mostrando a hora exata da queda da ponte, né, que um dos cabos se rompeu, alguns cabos se romperam, dá para perceber que mais de 50 pessoas passaram pelo local, umas dançando, pulando, todo esse impacto aí fez de fato com que a ponte caísse. A capacidade foi excedida, mas agora com esse inquérito estabelecido, com essas investigações, a gente começa a perceber também, de acordo com o delegado, né, algumas irregularidades que também foram encontradas. A gente ouve agora ele explicando um pouco sobre isso. A gente já percebe de início diversos problemas estruturais, né, que indicam que a ponte não deveria estar operando. Porque o risco de queda, independentemente do excesso de pessoas ou do mau uso da ponte, era iminente. A
A gente teve, inclusive, um episódio há uns 60 dias de um barco que acabou engalhando na ponte. A ponte foi liberada depois, né, e não se sabe, então vai ser investigado para ver se de fato houve uma ruptura, algum tipo de fragilidade na estrutura e que se de fato ela realmente poderia ter sido liberada para que os pedestres passassem, né? Foram aí dias muito tensos aqui pelo sul do estado, tanto nas buscas, né, por todos esses jovens que estavam desaparecidos. 5 deles foram encontrados. Hoje o corpo do Brian também foi encontrado aqui no sul de Santa Catarina. E a gente segue agora acompanhando os desdobramentos dessa investigação, né, Zanotto? Nós temos o menino ali que perdeu a vida. Agora é um caso inusitado porque algumas pessoas que estão entre as vítimas também podem responder pelo homicídio culposo, né? Porque depende agora da perícia para saber como estava a ponte, mas o que está visível e claro é que eles desrespeitaram o limite máximo e ainda ficaram pulando em cima da ponte. Os responsáveis pela queda diretamente foram aqueles que cometeram essa imprudência. Agora deixa eu aproveitar a sua participação ao vivo, Beatriz. Você está aí no anel viário de Içara e eu estou vendo uma viatura ali do agente de trânsito, viu o pessoal da PM também. O que aconteceu por aí, hein, ô Beatriz? Conta pra gente. Zanotto, pancadas de chuva aqui por volta das 3, 4 horas da tarde, entupiram e alagaram algumas ruas. Vou pedir para o nosso cinegrafista Nado Miranda mostrar um pouquinho para vocês sobre a realidade de uma rua aqui que faz o acesso entre Criciúma e Içara. Agora, nesse exato momento, alguns caminhões aí de Içara, está aqui a Defesa Civil, a Polícia Militar também fez todo esse respaldo para que de fato as ruas fossem paralisadas. Agora eles estão drenando essa água, fazendo a limpeza desse local para que de fato o trânsito possa voltar a se normalizar nessa região, né? A gente consegue ver agora nesse momento o caminhão tirando essa água, retirando essa água. Logo aqui do lado também eles estavam com uma retroescavadeira tentando achar uma nova vazão para a água, né? Já que de fato a Boca de Lobo não sustentou, não foi capaz aí de lidar com a grande vazão de água por conta dessa pancada de chuva que a gente teve aqui no sul de Santa Catarina. O trânsito estava interditado em algumas partes, né? Estava funcionando somente em uma via, então quem estava vindo, aliás, da região ali da Unesc, né, da região da Içara também, para a região de Criciúma, não conseguia acessar aqui, os cones estavam interditando, a Polícia Militar realizando toda essa ocorrência. A gente vê agora também uma intensa movimentação, né, Zanotto? Agora a gente está, então, 6h30, 6h31, pessoal saindo do trabalho, indo para suas casas. A gente vê, então, aqui uma movimentação ainda com os cones, pessoal se localizando, os agentes de trânsito aqui trabalhando e aos poucos o trânsito volta a se normalizar. Antes ele estava aqui só em uma via, agora já está funcionando praticamente normalmente. Assim que essa terminar de ser limpa, de acordo com a Defesa Civil, uma previsão aí de mais ou menos 1 hora, volta então a ser normalizada. De fato, o trânsito aqui na região sul do estado, região que liga o bairro Próspera, aqui a cidade de Içara, que liga Criciúma e Içara. E aí quem tá nos acompanhando, né, que possa ficar ligado e procurar outras opções para se locomover aqui na cidade, já que por aqui o trânsito ainda está um pouco caótico. Muito bem, Beatriz Formanski, então com a prestação de serviço, informando a situação do anel viário lá em Içara, chegando em Criciúma. É só aquele, se o sinal dela permitir, tem um utilitário ali, uma caminhonetezinha, é do agente de trânsito ou deu ruim para o motorista que tentou passar na água e ficou encalhado, hein, Beatriz? Ali bem embaixo da ponte eu vi um carro parado, aí você que está no local pode me ajudar se é um veículo dos agentes de trânsito ou se é algum particular que tentou e não conseguiu passar na água. Não, todos eles de agentes de trânsito do município de Içara, Zanotto. Tem 3 carros aqui embaixo, como você disse, como você viu aqui embaixo do viaduto. Tem um aqui também do meu lado, todos eles de agentes de trânsito de Içara que estavam aqui paralisando o trânsito, evitando aí que motoristas passassem e ficassem ilhados aí por conta da água. Muito bem, Beatriz, obrigado pelas suas informações. Um abraço para você, uma ótima noite e até a próxima, querida.